Paz de Cristo, Adevec, São Paulo. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículos 1 a 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Ainda na ausência, como eu sempre digo, bênçãos e oportunidades passam por pessoas. Então quero agradecer aqui nosso pastor Henrique Bravo, pastor Aline, que ainda não estão aqui, mas a gente agradece, e na pessoa do pastor Tony, nosso co-pastor aqui, toda a sua família, consequentemente também a todos os pastores, líderes, que Deus nos dê uma boa palavra. Quem achou, diga amém. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Repita após mim: testá-lo. Repita após mim: experimentá-lo. Porque sabia o que estava para fazer. E Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Você que tem um pouco de toque igual eu, deve estar se perguntando aí: poxa, mas por que ele não leu o 14 e o 15? Então, antes que você perca o seu sono, porque se for parecido comigo, você vai ir para casa, você vai ficar pensando: ele não leu o 14 e o 15. E tem um recorte aqui, tem uma epígrafe aqui em cima, tem um título aqui. Quando a gente pega um texto bíblico, a gente sempre entende, à luz da história, que os versículos eles só são colocados a partir do século XV. Então, toda vez, uma particularidade minha, tá? Quando eu pego um texto, para mim ele não tem versículo, porque era texto corrido, de fora a fora. Então, a verdade está ali. Por isso que eu não gosto de ficar muito preso a títulos que aparecem, e também não gosto de ficar preso a, de repente, versículos. Eu gosto de ler o texto. E, como é eu que estou pregando, então eu quero ler só isso aqui, tá? O texto ele começa dizendo: depois dessas coisas. A forma como o texto inicia é depois dessas coisas. Depois dessas coisas o quê? Capítulo 5. Jesus ele está indo para uma festa. Na verdade, não diria uma festa especificamente, ele vai participar dessa festa, mas ele está indo para Jerusalém. O que a gente consegue entender historicamente é que ali é a festa dos tabernáculos. Por que a festa dos tabernáculos? Porque no capítulo 6, que é esse, vai citar a Páscoa. Então aqui é a festa dos tabernáculos. Jesus, como sempre, ele vai querer fazer alguma coisa inusitada. Então o que ele faz? Ele vai lá no tanque de Betesda. Estou falando do texto, depois dessas coisas. Você lembra quando teve a Copa no Brasil? O Brasil cediu a Copa? Você lembra que era um tal de pintar muro, de fazer um monte de reformas? Por que isso? Para mostrar um Brasil diferente para os europeus. Então era basicamente isso. O tanque de Betesda era uma desculpa para aquela época. Colocava as pessoas lá, colocaram uma história de que descia de tempo em tempo um anjo. Nunca ninguém provou isso. Nunca foi provado que algum anjo desceu lá. Mas eles colocavam. Então o pessoal que era defeituoso, enfim, ia para lá. Jesus, basicamente é isso. Ele passa no tanque de Betesda, vê um paralítico, cura esse paralítico. Aí esse paralítico, gente, 38 anos. Ele abre a boca. Aí ele vai abrir a boca para quem? Para os líderes.
não é isso? Aí ele fala para os líderes, então quem me curou foi Jesus e tal. Quando ele abre a boca para o pessoal ali, os líderes já têm um ranço de Jesus. Você sabe o que é ranço? Deixa eu explicar o que é ranço para você. Ranço é assim, a pessoa está respirando, aí você fala, lá, está respirando. Ranço é assim, a pessoa não está respirando, está vendo? Ela está fingindo que está vivendo. Isso é ranço. Os líderes judaicos, eles têm um ranço de Jesus, porque a questão não é Jesus curar, a questão é Jesus curar no sábado. E contra a lei, é basicamente um pedido de morte. Eles começam a perseguir Jesus. Isso é o depois dessas coisas. Pois bem, quando a gente parte desse pressuposto aqui, Jesus, se você ler o capítulo 5, você vai ver que Jesus ele começa a dar umas pedradas, porque ele olha para os líderes e eles falam, olha só, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gente, ele está comparando ele com o próprio Deus. Para você é muito comum, você chegou aqui hoje, quem aqui nunca ouviu falar de Jesus? Você no mínimo já ouviu falar de Jesus, que ele é a representação de Deus. Só que naquele mundo antigo, falar que primeiro você se parece com Deus tem algum problema. Como se não bastasse dizer que você é filho de um Deus, é problema. Por quê? Porque na cultura grega você tem lá o Hércules, que é filho de Zeus. Na cultura nórdica você tem lá o Odin, que é pai de Thor. Na cultura romana você tem o Júpiter, que é pai de Baco. Quando ele fala, o meu pai trabalha e eu trabalho também, o pessoal está começando a falar, peraí, ele está se comparando, ele está pegando a cultura nossa judaica e está comparando com essas outras culturas? Como se não bastasse, ele diz que se o pai dele trabalha, ele também trabalha. Só que é mais do que isso, se o meu pai, palavras de Jesus, se meu pai tem dom de dar vida, eu também tenho. Gente, peraí, você está querendo dizer que você é o próprio Deus? Isso é o depois dessas coisas. Aí sim a gente entra agora nessa ideia de que a gente vai falar de Jesus no capítulo 6. Ele está com uma multidão. Isso, agora que você entendeu o capítulo 5, vamos para o 6. Ele está com uma multidão. E aí você percebe que os discípulos são os mesmos. A multidão é a mesma. O lago é o mesmo. Jesus é o mesmo, mas o lado é diferente. Se você pegar o versículo 1, diz, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Gente, Jesus aqui, ele está dando um ensinamento incrível para a gente. A multidão, ela é a mesma. Jesus é o mesmo. As pessoas são as mesmas. Até o lago, até o mar é o mesmo. Só que Jesus vai para o outro lado. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma transição que é feita aqui, na minha e na sua vida, no mesmo ambiente. Já teve a sensação, você chega num culto como esse, você percebe, pedindo uma resposta para Deus, e você percebe que você está no mesmo ambiente, as coisas parecem que não mudam, você parece que vive as mesmas coisas diariamente, você percebe que todo mundo para você é igual, o seu amigo continua sendo o mesmo, o trabalho é o mesmo, a companhia é a mesma, e você fala, Jesus, eu sempre estou aqui pedindo algo novo, querendo ver algo novo. A situação que eu estou passando, que eu estou vivenciando, parece a mesma todo dia. Olha só, é um novo momento, um novo lugar, mas no mesmo ambiente. Sabe qual é o problema disso? É que é uma transição radical. É no mesmo momento, a ideia, a figura de estar com pessoas, com o trabalho, só que não é sobre o trabalho, não é sobre o lugar onde você estuda. Isso não vai mudar, você vai continuar na mesma universidade, você vai continuar no mesmo trabalho, você vai continuar com os mesmos contatos, com os mesmos dilemas, só que o ambiente é diferente, gente. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Como é uma transição radical, você vai ter que transicionar no mesmo ambiente, só que nesse mesmo ambiente, algumas questões terão que ficar para trás. No mesmo ambiente, no mesmo lugar de trabalho que você trabalha. É uma palavra de instrução para você.
a sua conduta ela não combina com o outro lado do mar da Galileia, tem que ficar para trás. Algumas amizades terão que ficar para trás, porque essas amizades não combinam com o outro lado do mar da Galileia. Alguns trejeitos terão que ficar para trás, porque eles não combinam com o outro lado do mar da Galileia. Alguns relacionamentos terão que ficar para trás, porque eles não combinam com o outro lado do mar da Galileia. Algumas conversas, o jeito de falar, o jeito de andar, às vezes terá que ficar para trás, porque não combinam com o outro lado do mar da Galileia. Jesus não vai tirar você do lugar, mas vai movimentar o ambiente. Jesus não te trouxe aqui nessa noite para dizer, seguinte, vou pegar você agora de lá e vou transferir para outro lugar. Não, ele está dizendo assim, vou deixar você lá. Você vai ficar no mesmo lugar, só vai trocar de lado. Você vai ficar na mesma região, só vai trocar o movimento. Por quê? Porque não são sobre os outros, é sobre você. Repita após mim, vai piorar. Segundo tópico da minha mensagem, ouvindo com os olhos. Versículo 2. E a multidão vai seguir, porque viu o que ele fazia. Está na sua Bíblia. Versículo 2. A multidão segue porque vê o que ele fazia. Como viu os sinais que ele fazia com os enfermos, então vai seguir ele. É uma multidão que ela ouve com o quê? Ela não ouve com os ouvidos, ela ouve com os olhos. Ela serve um Jesus olhando para a mão de Jesus. Ela vê o que Jesus pode dar. Ela vê o que Jesus pode realizar. Só que Jesus, você percebe que todas as vezes Jesus é sempre um encontro de mexer com a nossa estrutura. Ele mexe primeiro para confrontar. O nosso Jesus é um Jesus que ele trabalha com teoria primeiro. Ele vem discursando. Aí é claro, aparece o enfermo, ele vai lá, já está aqui, vou curar. Aí ele cura. A cura é uma consequência, o sinal é uma consequência. Sempre para Jesus é sempre um ensinamento primeiro. Só que nós estamos vivendo uma geração que é pragmática. Você não tem paciência de pegar livro para ler. Por quê? Eu posso estar falando besteira aqui, mas o TikTok é legal. Você pega assim, gente, é 10 segundos, 5 segundos de informação. E é verdade mesmo. Eu sou professor e a gente vê às vezes alguns alunos contando algumas coisas assim dentro da sala e você fala, uau, que incrível. Cara, qual foi sua fonte? Professor, eu fui lá no TikTok. Porque é rápido, e está tudo bem, é a geração deles. Só que existe uma diferença entre ser multidão e ser discípulo. Multidão, olha para a mão. Discípulo, ouve Jesus. Multidão, olha para o que ele pode fazer. Discípulo, Jesus me ensina a executar, me ensina a realizar. Porque a teoria ela é melhor que a prática. Por que melhor que a prática? Porque a teoria é que te prepara para realizar uma prática excelente. Porque geralmente quando você passa alguma situação adversa, você pede conselho? Porque é o conselho que te tira de um ambiente e coloca em outro. O que é conselho? É um direcionamento. Eu faça isso que vai dar certo. Faça isso que vai realizar. Até quando nós seremos uma geração que vamos ficar mendigando apenas olhando para a mão de Jesus? Vai piorar. Mas depois melhora, tá? Charles Spurgeon diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Já viu aquele sujeito que ele começa? Você fala, caramba, ele está aqui, firme, forte, presente, sempre está aqui. Do nada o sujeito vai lá e desaparece, some. Não serve como servia antes, não está presente como estava antes, não realiza como realizava antes. O que aconteceu? Emocionado, emocionada, multidão. Se Jesus não faz, está tudo bem. Isso é discípulo, tá? Se Jesus realiza, está ótimo. Quando ele vai fazer, não me interessa. Eu não sou multidão, eu sou discípulo. Versículo 3. Repita após mim. Ele sabe o que fazer.
Então Jesus subiu o monte e se assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Gente, olha o que acontece no texto aqui. Isso aqui é mais barato. Quem está escrevendo esse texto? É João, certo? João está escrevendo. O culto está acontecendo aqui agora, não está acontecendo? Ninguém está escrevendo nada. O culto está acontecendo. Quando o culto acabar, algum dia alguém pode escrever sobre isso e falar: estive em tal culto assim, assim, aconteceu assim, assim, assim. João, a impressão que a gente tem é que João está acontecendo esse evento e João está do lado escrevendo. Não, João não está escrevendo. Depois que ele vai escrever. Só que João, ele é íntimo de Jesus. E olha que incrível isso aqui. Porque ele olha o evento acontecendo no dia lá. Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, a gente precisa alimentar essa multidão aí, né? Onde a gente pode comprar pão? João que está olhando, quando João vai escrever, entenda, antes da resposta de Jesus, o texto é marcado pela nota de João. João coloca uma observação, porque ele conhece Jesus, ele fala assim: mas ele só falava para experimentá-lo. O Filipe não sabe, mas João, que é amigo de Jesus, ele coloca essa nota: ó, conhecendo Jesus como eu conheço, você está lendo o Evangelho de Cristo segundo João, conhecendo Jesus, ele diz, isso aqui ele fez só para experimentá-lo. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Logo em seguida que ele fala isso, aí vem a fala de Filipe. Aí Filipe fala: poxa, não vai dar, não vai funcionar, não vai resolver. Sabe o que eu entendo aqui? Que aquilo que Filipe pensa não vai alterar os planos de Jesus. A resposta negativa da ideia de Filipe, gente, Jesus tinha muito isso. Os discípulos naquela época, com outros sábios, era comum vivenciar isso. Um chefe chegava e perguntava alguma coisa só para testar. Jesus faz a mesma coisa, só que assim, gente, Jesus, ele conhece o coração da gente antes mesmo de a gente verbalizar aquilo que nos aflige. Posso te falar uma coisa? Você que veio num culto como esse, antes de você orar, antes de você buscar a Deus, antes de você dizer assim: Jesus, eu estou tão ruim, está tão mal, está tão pegado o negócio aqui, tem vezes que Jesus vai te perguntar, não é porque ele quer saber a sua opinião então, tá? É porque ele só quer medir o nível da sua fé. Vai dar para resolver? Vai dar para fazer? Quando você for responder, Jesus está sorrindo de você na sua cara. Sabe por quê? Porque ele sabe o que fazer. Eu preciso dizer isso para você: se você não pegar nada dessa pregação aqui, entenda, é mais que pães e peixes. Ele sabe o que fazer. De repente a tristeza pode assolar a sua vida, bater na sua porta. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Aqui é o primeiro dia da semana. Você pega uma palavra dessas aqui para vivenciar a semana inteira. Eu não sei nem o que você vai enfrentar. Eu não estou com você no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas uma coisa eu tenho que direcionar para você: ele sabe o que fazer. Vou dizer uma coisa para você: se alguém bater na sua porta algum dia e falar assim: poxa, mas por que você está sorrindo tanto diante dessa adversidade? Por que você está sorrindo tanto diante desses problemas, aparentemente problemas? Responda para ela, responda para ele: é porque o Deus a quem eu sirvo tem um currículo forte. Ele é arquiteto do universo. Eu tenho que dizer isso aqui para você. Chamá-lo de poderoso é ofendê-lo. Chamá-lo de poderoso é ofendê-lo. O que é ser poderoso, pastor? Poderoso é ter muitos seguidores. Poderoso é ter muita grana. Poderoso é ter posses. Poderoso é ter dinheiro. Poderoso é ser ovacionado. Poderoso é arrastar gente. Isso é ser poderoso. Mas ele não é poderoso. Ele é todo poderoso. O que é ser todo poderoso? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele aconselhou-se para que lhe desse compreensão? Isso é ser todo poderoso. Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai
de um balde. E como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isso é ser todo-poderoso. Se esse aqui é ser todo-poderoso, o que é a sua crise, o seu problema, a sua adversidade? Você chegou na igreja aqui hoje precisando de uma resposta, pode falar? Ele sabe o que fazer. Ah, pastor, mas você não sabe como está o meu coração hoje aqui. Eu não preciso saber, mas o Deus que te formou, Ele sabe. Ah, pastor, mas você não sabe como está a minha dor. Não precisa se preocupar com dor. Entenda, a anatomia veio dele. Ele desenhou o seu corpo, ele desenhou o seu cérebro, desenhou a sua mente, as sensações psicológicas, as sensações emocionais. Isso vem do próprio ser que te criou. Ele sabe o que fazer. Diga para uma pessoa do seu lado aí, ele sabe o que fazer. A ausência de alimentação para a multidão nunca foi uma surpresa, um imprevisto. É uma agenda. Você não entendeu isso aqui? Para você é um acidente. Para você foi, do nada aconteceu. Para você foi, eu não esperava, que problemão. Para Jesus é parte da minha agenda. Precisava acontecer. Na agenda de Jesus já estava escrito. Sabe as suas quedas? Sabe os problemas, os perigos? Sabe a agonia? Para você é apenas um acidente. Estou assim porque passei por isso. Estou assim porque deu ruim. Estou assim porque aconteceu. Não. Jesus está dizendo para você, é só minha agenda. Só minha agenda. O céu não me pega de surpresa, gente. Os seus problemas podem mexer com você. O céu continua intacto, sabia disso? Os seus problemas não ficam mexendo no trono. O trono ele continua parado, estagnado, firme, sem nenhuma intervenção terrena. Repita após mim, ele sabe o que fazer. Próximo tópico, ele sabe o que usar para fazer. E a gente está agora do versículo 7 a 9. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino, e tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. André é tão cheio de fé que ele mesmo já dá a sentença, ele fala, mas que é isso para tanta gente? Gente, não tem como calcular esse denário aqui, tá? Não há como calcular. Quando a gente pega aqui, John Douglas, aquele editor do Novo Dicionário da Bíblia, pela editora Vida Nova, vai dizer que era 16 centavos, para a gente colocar hoje, 16 centavos americano. Russell Norman Champlin, que escreve pela editora Ragnus, vai dizer que é 20 centavos americano. O Bruce, que vai comentar, João, ele vai dizer que é para um dia de trabalho. Só que não tem como a gente calcular isso, por causa da inflação, né? E você sabe muito bem, você quase não paga imposto. Então você sabe exatamente como é que é essa parada aí. A questão é que não conseguimos calcular, sim, só que tem uma questão importante. Eu olho aqui agora e eu vejo um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Minha esposa está ali. Ninguém vai assistir, então só está nós aqui. A minha esposa ela tem um problema com evangelhos. Sim, senhores, ela lê Bíblia, ama a Bíblia, só que ela lendo em casa comigo, ela fala assim, Sérgio, parece que está faltando alguma coisa aqui. Se você não sabe, evangelho, a palavra evangelho, sim, tem um termo de boas novas, a gente sabe disso, mas ele é um gênero literário. E ele não tem a função de ficar narrando detalhes, a não ser Lucas vai narrar muito detalhe, mas ele não tem essa função. E a Thaís tem muito isso, ela fala, eu queria mais detalhe. Gente, você quer saber sobre livro de romance é com a minha esposa, ela sabe das coisas. E aí, tem detalhes ali, aqui não tem. Eu não vou cometer o erro de ficar conjecturando aqui, mas como será que foi
o dia desse menino? Será que o pai dele, a mãe dele, ficou preparando um lanchinho, porque ia acompanhar um tal Jesus e não sabe quando Jesus ia acabar de discursar? Não sei. Será que a vida desse menino foi um acidente, na questão de pegar um alimento em algum lugar, achou esses 5 pães e 2 peixinhos? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que esse menino estava entre a multidão. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Jesus, ele poderia usar o haja. Sabe o que é Jesus? Jesus quer dizer palavra. Quando Jesus, ele diz algo para você, se realiza porque ele é a própria palavra. Quando ele fala, vai acontecer porque ele é a própria palavra. Quando a gente observa o próprio Jesus, não faz sentido ele chegar e falar, peraí, estou vendo essa multidão, vamos fazer o seguinte, haja pão, haja peixe, haja bebida, estava tudo certo. Jesus, ele pode fazer isso, mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que ele decidiu usar algo de alguém. E sabe que esse algo de alguém? É alguma coisa que alguém trouxe de casa. É pouco, mas é suficiente. Deixa eu contemporaneizar então aqui a ideia. Pastor, eu não trouxe muita coisa hoje. Pastor, eu não estou num dia bom. Esse é o seu pão. Esse é o seu peixe. Jesus não perguntou se é bom ou se é suficiente. Ele só falou, me dá. Ele não perguntou se de repente ia resolver a situação. Não, ele falou assim, peraí, é isso aqui? Esse menino tem apenas 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes, mas é pouco. O próprio discípulo aqui está dizendo, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz, espera aí, eu poderia usar qualquer coisa, mas eu vou preferir usar aquilo que estão me trazendo. Você trouxe alguma coisa para Jesus hoje? O que foi? Foi as suas lágrimas? Jesus está assim, me dá. O que você trouxe para Jesus? Foi dúvidas? Incertezas? Não sabe como que vai continuar a semana? Jesus está dizendo, me dá. Repita comigo, reação. Pois é, meu filho, agora é com você, tá? Não entendi, pastor. Hoje, Deus ele trabalha na reação. Você age e Deus reage. Não entendi, pastor. Entregar é com você, fazer um milagre é com Jesus. Rodear a cidade por 7 vezes é comigo e com você. Derrubar as muralhas é com Jesus. Construir a arca é comigo e com você. Dar salvação para a humanidade é com Jesus. Dizer, Lázaro, sai daí, é com Jesus. Mas remover a pedra, é eu e você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Me dá o que você tem, e eu realizo o que tenho que realizar. O que você tem? Entrega hoje. É bem verdade que a gente fica preocupado, poxa Jesus, mas é tão pouco, mas é tão nada, é um monte de nada. Só que esse monte de nada aí é justamente o que vai servir para o seu milagre, para o meu milagre, para a nossa história. De repente é uma dúvida que você tem, de repente é um problema que você veio, de repente é uma notícia dilacerada e você veio e falou, Senhor, eu estou aqui só o pó, eu estou no fundo do poço. Ei, glorifica a Deus porque tem fundo ainda, porque nesse fundo você pode pular. E quando você pular, eu acredito que você pode ser uma pedra igual foi na cabeça de Golias. Jesus te leva lá para cima e você consegue viver algo novo. Você consegue viver algo diferente. Porque não é sobre o que as pessoas dizem de você, é sobre o que você tem. Poxa, mas ninguém falou que isso é bom. Jesus está dizendo, é o suficiente para mim. Mas não é legal, é o suficiente para mim. Mas não significa nada, é o suficiente para mim. Entregar é com você. Realizar um milagre é com Jesus. Mas por favor, reaja. Como eu tenho que reagir, pastor? Desculpe-me, mas de repente você quer tanto aquela vaga, precisa acordar um pouco mais cedo. Você está em alta na rede social. Eu estou falando para pessoas aqui que trabalham com rede social. Produza mais lá, meu amigo. Vai ter um curso aqui, uma palestra incrível. Você tem que estar aqui.
Poxa, mas eu queria tanto que Jesus fizesse. Pois é, o que é para eu e você fazer, esquece, Jesus não vai fazer. Ó, eu vou te contar um segredo, tá? O departamento de milagre ainda é com Jesus. Não é comigo, com você não. Departamento de milagre, você aciona ele só falando com Jesus. Agora tem gente que está invertendo os pontos aí. Aí pensa, poxa, mas eu queria tanto, não faz nada. Não é, e precisaria ler. Não ouve, precisaria ouvir. Não estuda, precisaria estudar. Não ora mais como deveria orar. Gente, estamos numa igreja da palavra. Palavra, 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 palavra. É uma geração que precisa viver o novo em Cristo. E como é que eu faço isso para viver? No meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que eu esteja. É reação. Você faz o que tem que fazer, e Jesus faz a parte dele. Amém ou não amém? Entregar é com a gente, fazer um milagre é com Jesus. E agora o meu próximo tópico. Ele sabe onde e quando fazer. Versículo 10. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Isso aqui você pode duplicar, tá? E triplicar. Os maiores vilarejos naquela época, 3.000 pessoas. Se são 5.000 pessoas aqui, gente, é muita gente. E é sem contar mulheres e crianças. Então é muita gente. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: quando você olha o texto fala assim, ó, coloquem eles assentados. Os assentados faz sentido, porque eles se assentam para quê? Para comer. Agora o problema que eu vejo aqui é uma informação que João dá. João diz assim: havia muita relva naquele lugar. Você já teve a impressão de você estar lendo alguma coisa e você falar assim, poxa, isso aqui não faz sentido? Do nada ele entrou aqui. Que as pessoas precisam se assentar, a gente já sabe, eles têm que comer. Está tudo bem. Mas por que o texto está mostrando havia muita relva? João errou. Ele coloca isso do nada. Para qualquer leitor leigo que seja, se é um básico pesquisador, vai conseguir tirar alguma coisa aqui. Ele vai olhar e falar, peraí, se ele está falando relva, ele quer dizer alguma coisa. O que é relva? Gente, é um spoiler que ele está dando aqui, de como era, ou o que era, ou quando era, ou o que está se tratando aqui, da estação do ano. É por isso que ele fala relva. Sabe o que é relva? Plantação. Plantação é o quê? Primavera. O que João está querendo dizer aqui? Que para acontecer um milagre, o cenário do milagre, ele está mostrando a estação que vai acontecer um milagre. Havia muita relva. Você está com pressa de vivenciar um milagre? Calma, porque o seu milagre tem um cenário sendo montado precisamente para isso acontecer. Não está demorando, porque Deus, Jesus, Espírito Santo não chega adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora certa. É por isso que você não recebeu de repente ainda. Por que ainda? Porque havia muita relva. O que é relva? A gente está falando de estação do ano. João está falando, ó, a estação não era muito quente, nem muito fria. O clima era ameno. Tinha muita plantação e tinha flores. O seu milagre, se vir antes, é inverno demais. O que vem antes da primavera? O inverno. O que vem depois? Verão. Se vem antes, você não suporta o verão do seu milagre. Lembra de José? Se aquele que sai da prisão por meio da iluminação que Deus deu para José, lembra dele diante de Faraó? Qual que era a vaga que estava aberta? Quem que morre? Era a vaga que seria de José. Curiosamente, o prisioneiro da prisão se esquece de José, porque senão a vaga seria o quê? Para quem não se lembra, sabe que é o padeiro. Lembra que ele perdeu a cabeça? Você imagina José voltando, dizendo, verdade, vou assumir o lugar daquele que morreu. Você consegue imaginar o copeiro falando com o faraó? Lembrei de um rei, eu estou aqui por causa dele. Quer saber? Ele está na prisão. Poxa, vamos colocar ele no lugar. Que lugar? Coloca no lugar do padeiro. Mas o que Deus tem com você não é sobre pão, não é sobre padaria. Deus tem com você governo.
Você não influencia bairro. Você não influencia apenas a sua casa. Você influencia uma geração de pessoas. Olha eu falando de José aqui. Eu estou falando de José hoje aqui. E eu não estou falando de um José que foi um grande padeiro. Olha que top. Vou contar uma história para vocês. Alguém que foi um grande padeiro, fazia rosquinhas como ninguém. Gente, como é que a gente está falando hoje? José, um governador. Esse cargo nunca mais existiu depois e não existia antes. Nem muito quente, nem muito frio. O tempo oportuno para você vivenciar o seu milagre. Repita após mim: eu vou ter paciência. Agora diga para a pessoa do seu lado: você vai ter também? Você não vai morrer de frio com o seu milagre. Você não vai morrer de calor com o seu milagre. Melhora para nós isso aí, pastor. Eu vou melhorar para você. O seu milagre não vai ser maldição. O seu milagre é milagre. Por isso que ele não chegou ainda. Você não tem estrutura muscular para isso. Poxa, mas eu queria tanto segurar o tamanho dessa benção. Você não tem músculo, rapaz. Como é que está a tonicidade para você vivenciar isso? Você não tem ainda. Mas fica tranquilo, você vai ter. Sabe por quê? Porque nem inverno e nem verão é primavera. Nem inverno, nem verão é primavera. Havia muita relva. João ele era meio assim. O cenário será perfeito. Nem muito frio, nem muito quente. Floração, plantação. Sabe o que é flor? Beleza. As pessoas vão olhar e vão dizer: que lindo, que bonito o milagre dele, que bonito o milagre dela. Valeu a pena. E posso falar? É confortável. Por quê? Porque tem plantação, tem grama para a gente sentar. A gente não vai ficar debaixo do sol quente. O seu milagre vai influenciar muita gente. Estou finalizando aqui e o meu tópico de número 6. Repita após mim: ele sabe surpreender. Aqui pega, hein? Versículos 11 a 13. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Então igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Gente, Jesus ele tem um excelente senso de humor. Eu acho isso, não sei se você já percebeu, mas Jesus tem muito isso. A multidão está com fome, sim ou não? Está comigo aqui? A multidão está com fome, sim ou não? Gente, vocês acham que só a multidão está com fome? Às vezes, o fato de a gente ficar muito próximo de Jesus dá isso, né? A gente às vezes acaba se sentindo esquecido, sei lá, ninguém olha para nós mais. A gente está tão próximo de Jesus, a gente é discípulo. Jesus ele tem um excelente senso de humor. Gente, desculpa, mas quando eu leio o texto bíblico eu dou muita risada, eu me divirto, eu não só choro, tá? E quando eu leio isso, eu fiquei imaginando a cena. Todo mundo aqui com o estômago para trás. Aí ele fala assim: 5 pães e 2 peixinhos. Espera aí, quem vai servir a multidão? É os discípulos, não é isso? Sim ou não? São os discípulos que vão servir a multidão. Só que é o seguinte, para eles servirem, pelo óbvio, eles não têm que estar preparados, não têm que estar forte, não têm que estar fortalecido, não têm que estar abastecido. Sim ou não? Essa é a nossa lógica, mas não é de Jesus. Aí eu fico imaginando assim, ó, Andrezão olhando para Felipe: ó, deu bom, hein? A gente olhou aqui, tem os peixes, tem os pães, vamos comer primeiro, a gente vai comer e então depois ele se vira, vai dar certo com a multidão aí. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ó, seguinte, está todo mundo sentado, pega eles agora aí, eu vou dar graças aqui e vocês distribuam para todos. Você consegue imaginar o discípulo um olhando para o outro assim? Mas não, você não, peraí Jesus, é que, sabe? Depois, não. Posso falar? Aproveite todo o tempo para aprender, para comer, para se alimentar, porque nem sempre vai dar tempo de você comer quando você precisar servir alguém.
Eu já vi gente com o ministério destruído, porque na hora quando precisava ensinar, não tinha capacidade, mas teve tempo. Na hora quando precisava pastorear, não tinha capacidade, mas teve tempo. Na hora quando precisava liderar, não conseguiu. Não foi eficiente, mas o quê? Teve tempo. Aprenda enquanto tem tempo, porque vai chegar uma hora, Jesus vai falar para você, só serve. Ah, mas eu estou com fome. Vai com fome mesmo. Você tem que estar firme, forte, seguro e solidificado, porque nem sempre vai dar tempo de você se alimentar. Aproveite agora. Aí o negócio acontece aqui. Eles pegam, começam a separar. Entenda que quem faz o milagre é Jesus, tá? Eles só distribuem. Já vi muita gente dizendo então, porque eles começaram a produzir o milagre. Não, não, não. Jesus faz o milagre. Só que percebeu quem é o acesso? Jesus faz o milagre, mas o acesso não é Jesus. O acesso são os discípulos. Pastor, não entendi. Vou desenhar para você. Jesus vai operar um milagre para você, mas você será transformado em acesso para outras pessoas. As pessoas para serem abençoadas vai ter que passar por você, porque você é o acesso. Jesus poderia ultrapassar isso, pular você e falar, eu vou direto. Mas Jesus não vai decidir isso. Ele vai ver você e a sua preparação e vai dizer, você não faz ideia da bomba que você pode ser, porque você será acesso para algumas pessoas. Sabe o que eu vejo aqui? Gente trocando de patente. Jesus agora com os discípulos que esperaram até agora, sabe o que ele faz? Vão aumentar agora a patente de vocês. Vai subir o nível de vocês. Qual o nível? Agora discípulo? Mais que discípulo. Vocês são acesso para alguém. Tem pessoas aqui que serão acessos para outras pessoas. Existem pessoas aqui que se você não for acesso, fica tranquilo. Deus já está levantando um acesso para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, só por amor à sua vida, à sua história e os seus projetos. Só porque você mudou, você não é multidão, você é discípulo. O que eu aprendo com isso então, pastor? Duas coisas. Ou você será acesso para alguém, ou alguém será acesso para você. O milagre continua sendo Jesus, mas ou você será acesso para alguém, ou alguém será acesso para você. Amém ou não amém? Isso aqui para mim é incrível. Jesus não deve nada a ninguém. Ele se gastou tanto, não se gastou? Os discípulos, gente, estão cansados. Lembra da barriga? O estômago continua. Mas quando termina, todo mundo está alimentado. Jesus dá uma ordem: pega o que sobrou. Curiosamente, sobram quantos cestos, gente? 12 cestos. Quantos discípulos o homem tem? Ah, gente, Jesus é top demais. Eu fico doido com isso, pastor Tony, perdoe-me, mas eu fico dando risada, eu começo a gargalhar quando eu leio isso, porque eu fico imaginando assim, ó, o pessoal assim, ó, morrendo de fome, olhando, gente, não dá, Jesus, a gente tem que comer primeiro. E Jesus, vocês sabem de nada, inocentes. Vocês não sabem de nada, porque sempre o final das coisas passa por mim, eu tenho que assinar o contrato. Calma, o melhor é para você, gente, pode falar. Uma coisa é você vivenciar, e agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma coisa é você vivenciar a sobra dos outros. Eu estou falando de a sobra de um Deus. Sabe o que é a sobra de um Deus? Milagre. Porque Ele é divino. Deus, Ele sobra o quê? Só sobra milagre. E Ele vai dizer, agora recolha. Agora tem um detalhe aqui que me intriga. Sobrou o quê? 12 cestos de pães, mas não sobrou de peixe. Essa é na próxima pregação, Deus abençoe. Brincadeira, irmãos. O que é peixe? Cérebro. Fortalecimento racional. Quer mexer com o seu cérebro? Coma peixe. Eu estou vendo alguns aqui que só comem hambúrguer. Brincadeira, senhores. Agora o pão é o quê? Já passou com alguma nutri, a nutri fala para você assim: você pode comer proteína pra caramba. E eu gosto, gente. Pode faltar tudo, mas não falte a carne. Não falte a costelinha. Para mim tem que ter proteína. Mas o que te mantém com energia? Carboidrato. A sobra do seu milagre
será energia para você. Não é sobre a ausência de peixe, é sobre você ter energia. Deus vai te dar energia para você vivenciar hoje, mas para vivenciar o amanhã. Sabe o seu milagre? Não adianta nada você ter milagre para vivenciar sem energia nenhuma. Sabe o seu sonho? Não adianta nada você ter sonho e não ter energia para vivenciar. Sabe os seus projetos? O que adianta isso e você não ter energia? É por isso que não sobra a parte intelectual. Porque intelectual você busca. Agora a energia, só o Espírito Santo pode te dar. E intelectual a gente busca, a gente pesquisa. Agora, quando a intelectualidade não consegue resolver, aí é só Jesus. Se coloque em pé.